se farão aqui. Você tem que compreender, não é nenhum absurdo. Se você crê que obras maiores se farão aqui, você só pode crer porque Jesus está aqui. Agora, se você diz ele está em mim, então ele está aqui. Se obras maiores serão feitas aqui, é porque é a somatória da obra que ele faz em cada aquizinho, em cada um. Hoje você vai ser chamado a crer nisso. Você hoje é chamado a crer nisso, em nome de Jesus. É fácil dizer, obras maiores se farão aqui, os outros fazem. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não valho nada. O assunto que nós estamos lidando hoje é com esse assunto. Mas ele está em você, então é daqui que parte as obras. Se você crê que ele faz neste lugar coletivo, você tem que crer que ele faz a partir daqui. Amém. Amém? Obrigado. Agora vamos encerrar aqui. As crianças vão subir, não sei. Menos os maiores. Se criança ficar aqui, ela aprende também, não sei. Só se precisar muito brincar. Hoje não tem muita criança pequena. Tem algumas. Aleluia. Eu não quero pregar muito, eu quero uma situação de muita cumplicidade, de muita intimidade, de muita participação, porque Deus quer falar conosco, Deus quer lidar conosco nas coisas. E eu vou rasgar meu coração com todas as coisas que a minha longa experiência de vida me trouxe. Em primeiro lugar, enquanto vocês se ajeitam, eu vou dizer, eu não fiquei muito satisfeito com a última reunião que foi feita aqui, onde eu fiquei no centro para responder dificuldades de vocês. Eu sei que eu falei aquilo que é verdade, aquilo que eu creio, mas de alguma forma eu fiquei pensando depois que fui para casa, eu queria falar com vocês como falando quem fala com os filhinhos. E eu sei que eu falei muito professoralmente, muito doutoralmente. E eu me frustrei um pouco isso. Eu queria ter aquele tipo de reunião, por isso que vocês não me convidaram nenhuma vez mais. Porque eu queria ter esse tipo de reunião para ser um rasgar de coração, para ser uma troca mais pessoal. De modo que hoje eu sou motivado porque eu tenho observado jovens e eu queria hoje, estou descendo lá de cima, porque eu queria hoje andar mais junto com vocês e ser participante das coisas com vocês. Porque eu passei o que vocês passam na vida. Tem os maquenzistas, eu fui maquenzista, estudei na faculdade, eu sei de todas as tentações que rolam ao nosso redor ali e o que provocaram na minha vida. Eu não estou falando de coisas que desconheço, eu estou falando de coisas que eu vivo, de coisas que eu vivi e vivo. Então, eu queria que fosse uma reunião onde realmente você se sentisse em casa para ser transparente, não comigo, mas com Deus, para que Ele possa atuar em você. Posso ouvir um amém? Eu peço que alguém tire esse negócio aqui lá para cima, porque eu quero, sim, a Bíblia, mas eu vou lá em cima para ler. Eu quero estar mais livre aqui embaixo. Pode estar bom aí, tá bom. Precisa muito o Senhor já está aqui, nós já o adoramos, Ele já se manifestou em muitas vidas aqui, mas eu quero mais. Então vamos falar para Ele que nós queremos tudo o que Ele tem nessa palavra, nesse assunto para nós. Eu não quero pouca coisa, eu quero muita coisa. Eu quero que Deus possa fazer um chacoalhar na sua vida, qualquer que seja a sua idade, mas especialmente aqueles que precisam porque vão passar ainda, aqueles que precisam porque estão passando, e aqueles que precisam porque mesmo tendo passado da idade, não conseguem equacionar corretamente os seus sentimentos e os seus pensamentos, e não sabem exatamente como anda, como andar, como fazer. Eu não tenho capacidade, e por isso eu oro agora ao Senhor, que o Espírito Santo nos dirija em todas as coisas. O Senhor sabe
como meu coração esteve ansiando por certas coisas. E que foi o Senhor que moveu a partir do sábado passado, eu sentado ali, o Senhor sabe. Agora eu não sinto as mesmas coisas que sentia, sinto algumas outras até mais, mas eu preciso de Ti, para que nós possamos realmente ser um corpo aqui, que possamos ser abençoados em conjunto, na totalidade, em nome do Senhor Jesus. Abram a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses 2, 6. Colossenses 2, 6. Está escrito aí, se vocês já abriram, já leram também, porque é curtinho. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso poderia ser lido da seguinte forma: já que você recebeu Jesus Cristo, o Senhor, então anda nele. É uma maneira de ler, mas eu creio que há um sentido mais forte, mais direto. Do modo como você recebeu Jesus, o Senhor, dessa mesma maneira você anda nele. Se você pegar nesse mesmo livro, um pouquinho antes, capítulo 1, verso 27, viu? Meninas, acompanha. Se você perde o começo, depois você não pega mais. Você tem que estar atento desde o primeiro momento, né, Levi? Colossenses 1, 27. Eu estou falando com eles dois porque são meus netos e eu quero que eles andem no Senhor desde essa idade. Eu já vi gente de menos idade que andou no Senhor a partir da idade que estavam, e a bênção é grande. E eu olho para mim e eu sei que eu só comecei a andar assim depois dos 30 e poucos, e eu já era presbítero da igreja. Então eu estou falando como alguém que sabe o que perdeu. Porque eu não quero nunca perder o que recebi a partir dos 30 e poucos, quando o entendimento do alto estava comigo. E eu sei que vocês podem ser tremendamente beneficiados. Eu não vou usar a palavra abençoados, porque abençoados nós já somos porque estamos em Cristo. Então vocês podem ser beneficiados se isso começar a acontecer com vocês nessa idade. Porque aqui está escrito em Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, esse aos quais é aos santos, aos salvos. Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. É o projeto de Deus. Ele pôs Cristo em nós. E disse, isso é a esperança da glória. Essa é a esperança de obras maiores. Amém? E eu me lembrei, então, de que nós temos alguns ensinos em Água da Rocha, são muito preciosos. Quantos conhecem esse livrinho? Vocês estão longe, mas eu sei que vocês têm criança, ficam acanhados de fazer ruído maior aqui, tudo bem, mas fique à vontade, eu espero que vocês possam aproveitar daí, amém? Na página 9, quando fala da maneira pela qual uma pessoa recebe a Cristo, ele tem uma explicação que é fundamental numa hora dessa. Está escrito aqui, receber a Cristo significa, viu, Levi? Receber a Cristo significa deixar de confiar em nossos próprios esforços. Nós ensinamos isso aqui desde que essa igreja existe. Na verdade, eu ensino desde os 30 e poucos anos de idade, desde a presbiteriana, eu ensino isso.
Receber a Cristo significa deixar de confiar em nossos próprios esforços, crendo que Cristo, ao entrar em nossa vida, perdoa os nossos pecados e faz de nós aquilo que Ele quer que sejamos. Não está escrito aqui que Ele existe em nós, aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Ele diz que faz em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Espero que você fixe bem isso, porque nós ensinamos isso nessa igreja toda a vida. Mas nem sempre as pessoas assimilam tudo isso. O segundo conceito transferível tem o título Como experimentar o amor e o perdão de Deus para a sua vida. Quem conhece a palavra de Deus, em Colossenses também, sabe que Ele perdoou todos os nossos pecados. E quando Ele diz todos, a gente amplia esse todos e sempre diz assim: Ele perdoou os pecados passados, presentes e futuros. E quando a gente fala isso, muito crente não gosta muito de ouvir isso. Ele acha que, como Deus já perdoou os futuros, então eu posso fazer o que quiser. Não é esse o sentido. Mas o fato é real, Ele perdoou os pecados passados, presentes e futuros. Não sei se você sabe disso. Não sei quantos aqui sabiam disso. Pela fé em Cristo, você tem a sua culpa do pecado quitada. Você não será mais cobrado em penalidade eterna desse fato. Não sei quantos entendem isso. Mas eu escrevi aqui no sábado passado, por causa de algumas coisas que eu estava assistindo, muitos crentes não experimentam o amor e o perdão de Deus na sua vida. Comum, na sua vida do dia a dia. É um fato. Crentes atormentados têm aos montes. Esse é um fato verdadeiro. Mas há uma solução do problema. E eu começo por dizer o que não é a solução do problema. A solução do problema nunca será negar o fato de que crentes podem cair no pecado, porque há certas implicações de doutrina que começam a afirmar: porque você é crente não vai pecar mais. Isso é mentira. A Bíblia atesta que isso é mentira. A palavra de Deus garante que se você é crente, você pode vir a pecar. Mas ela garante também que Deus tem provisão antecipada para este fato triste na vida. Tenho uma vida já bastante extensa, então nesse ponto eu sou mais frágil do que vocês. Se alguém tem telhado de vida, eu tenho mais do que vocês, pelo tempo ter corrido. Eu sei quantas vezes eu me decepcionei comigo mesmo. Porque eu crendo em Jesus e querendo tudo o que a palavra de Deus traz para aqueles que creem em Jesus, cada vez que eu vejo que errei o alvo, a primeira sensação que vem é de inutilidade. Às vezes vem raiva da gente mesmo. Não sei quantos já sentiram raiva de si mesmo, porque caiu outra vez no mesmo pecado. E alguns até já desanimaram, como eu desanimei muitas vezes. Parece que eu não saio desse ciclo. Parece que eu não sou crente, porque se os crentes dizem que eles não pecam mais porque Cristo está neles, então eu acho que Cristo está em mim, mas acho que eu estou errado. Porque eu vou lá e peco nas mesmas besteiras. Parece que aquilo é irresistível. Né, Levi? Você não pode pensar em grandes coisas, mas são coisas, pequenas coisas que você pode lembrar que você cai nas mesmas, né? Quando eu falo, não faça isso, não faça aquilo, de repente você está fazendo. Isso não é pecado, isso é um procedimento errado, é diferente. Pecado é errar o alvo com Deus. Mas, de repente, há coisas que a gente começa a perceber que também que erra o alvo com Deus, assim como a gente desobedece um avô ou um pai.
A gente caminha assim, e faz parte da nossa natureza. Eu quero dizer para vocês, eu gostaria muito que eu só fosse a nova natureza. Mas eu tenho que dizer, Deus, acho que eu sou um charlatão, porque se os crentes só são uma nova natureza, então eu não devia estar aqui na frente, eu sou enganador, porque eu reconheço que a velha ainda grita aqui dentro. Ah, eu não sei, filho. As crianças estão aí. Você quer ser solicitado? É que eu gostaria muito que você ouvisse essa pregação. Ele quer levá-las para você, você não está entendendo. O que você faz com o seu pecado, sendo crente? Há alguma coisa que você deve fazer com respeito ao seu pecado, mas eles não estão perdoados? Na verdade, a Bíblia fala que nós podemos cair em pecado e que crentes podem cair em pecado até o nível da escravidão. Jesus ensinou isso. Eu não quero ensinar muito lendo e explicando, mas aqui é necessário. É João 8, Jesus está falando. João 8. Quando Jesus fala, eu abaixo a orelha, porque ele sabe das coisas. Verso 31, 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É simples. Permanece na palavra, você está aprendendo de mim. Por isso ele diz, vocês são meus discípulos. Ele não está dizendo que são crentes. Eles se tornaram crentes quando creram. Mas agora eles permanecem. Quando eles permanecem, eles estão sendo discípulos. Discípulo é aluno, é quem aprende com. E quando você anda assim, você vai conhecendo a verdade, porque a verdade é muito grande. Você não a conhece toda quando recebe a Jesus. Você recebe ela inteira na sua vida. Mas você não recebe ela inteira aqui. Ela tem que entrar. E depois tem que descer ao coração. Não sei se eu estou sendo didático. Mas você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas é interessante, eles criam, e Jesus está falando, e a verdade vos libertará no futuro. Agora veja o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de dizer isso, no 34, ele tinha dito, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todos aqui são crentes? Eu estou pregando para alguém que quer conhecer Cristo. Nós podemos também adaptar para isso. A verdade é a mesma. Mas se todos aqui são crentes, se você reconhece que tem errado o alvo, depois de se tornar crente, simplesmente concorde comigo levantando a sua mão. Com sinceridade. Você tem errado o alvo? Tá bom, não precisa levantar muito alto, não precisa se apresentar muito, mas há unanimidade aqui. Nós erramos o alvo. Jesus afirma que quando erramos o alvo, repetimos, isso se torna uma escravidão. É isso que ele fala. Ele não fala porque cometeu um pecado, se tornou escravo. Ele disse que isso acaba tomando uma proporção maior. Eu vou escandalizar vocês. Eu vou usar um exemplo bem coisa de jovem, embora adultos e velhos possam sofrer do mesmo problema. Mas se alguém aprendeu a se masturbar, ele sabe que esse é um vício difícil de descolar. Não precisa confirmar, não precisa levantar a mão. Basta você conhecer o problema, você sabe do que eu estou falando. Se você entrou nessa linha, sair dela é complicado. Falei.
Tem outras coisitas, mas eu disse que eu quero falar bem para filhinhos. E não é só para homem, viu? Vocês me entendem, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu pergunto, mas ele não está em você? Por que não libertou? Porque tem alguma coisa em você que trabalha contra o Senhor. Tem coisa em mim que ainda hoje trabalha contra o Senhor. Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Então nós não temos saída. Porque se o que era importante e principal, que era ter Jesus, eu já tenho, já me entreguei a Ele, já recebi, parei de confiar nos meus esforços e estou aqui querendo andar. Como recebi a Cristo? Assim vou andar nele. Isso aqui ainda vou explicar. Eu não estou falando isso para massacrar ninguém. Eu estou dizendo, esta é uma realidade da vida, que nós temos que olhar para ela com clareza, entendê-la e saber lidar com ela. Porque tem solução de Deus para isso. É evidente que se você reconhece a palavra, que Ele perdoa os nossos pecados, passados, presentes e futuros, o que deve te dominar não é mais medo. O perigo é você folgar nisso. Bom, já que não vou ser condenado mesmo, então vamos em frente. Não, não é isso que o Senhor quer. Porque tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. Eu não quero trabalhar pelo lado do medo. Eu quero trabalhar pelo lado da esperança. Porque Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero dizer, não desanime se você está passando por esse ciclo difícil. Há vitória. E muitos crentes têm experimentado a vitória. E é possível alcançar essa vitória. Mas o medo não é a saída, porque onde está escrito lá em Colossenses, assim como recebestes a Cristo, assim andai neles. Como é que nós recebemos a Cristo? Pelo que nós lemos agora mesmo no folheto das 4 leis. Como você recebeu a Cristo? Eu acreditei. Foi assim que você recebeu a Cristo? Foi pela fé? E bastou? Você precisou fazer alguma coisa? Foi recomendado por Jesus fazer alguma coisa? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo. Já passou da morte para a vida. Então descansa. Mas eu vou dizer aqui, descansa, mas não folga. Porque você tem o risco de voltar para o inferno por se folgar, não é isso. É que você não alcança o propósito total da morte de Cristo por nós. Então eu não vou folgar, eu quero o total, eu não quero só uma partezinha. Isso é um crente que crê. E se eu recebi a Cristo pela fé, como é que eu vou andar? Da maneira como você recebeu a Cristo, você anda nele. Como eu vou andar? Pela fé. Aquele mesmo calor que eu entendi que era a fé que o Senhor estava me dando, eu vou andar buscando essa mesma coisa. Receber do Senhor o que Ele promete, porque eu creio no que Ele promete. Está claro? Deixa eu ver aqui para não perder, porque isso aqui eu escrevi enquanto o Senhor me tocava. A solução é dada pelo próprio Senhor na sua palavra. Eu vou ler em 1 João um pedacinho, também não vou gastar muito tempo explicando. Eu disse que não ia pregar muito, mas não disse que não ia falar muito, porque é uma diferença. Há coisas que eu quero dizer a vocês. 1 João 1.
Eu vou ler a partir do verso 3, só para pular 2, mas podia ler desde o número 1. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Aqueles que são chamados filhinhos aqui, são esses vós outros que ele está dizendo. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Fala de comunhão e fala de manter comunhão. Por que fala manter comunhão? Ajudem-me, por favor. Por que ele se preocupa em falar mantenhais comunhão? Por que manter comunhão? É evidente que se você é chamado a manter, ou alguma coisa é dita para que você mantenha, é porque de repente é possível não manter. Por isso que no domingo que estava aqui eu disse, não, você perde comunhão. Mas aí uns com os outros. Bom, vamos continuar. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele quer que você deixe de ser um jovem cristão macambuzo, entristecido. Oh, eu quero tanta coisa e não alcanço. As coisas que eu gostaria, de repente, não posso. Você não pode ter alegria completa assim. Mas as coisas são ensinadas para que você se alegre. Para que você se alegre. Para que você se alegre. Amém? E ele continua ensinando. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que é andar nas trevas, nesse sentido da palavra? É ficar errando o alvo toda hora. É você não entender o que Deus quer, ou mesmo entendendo o que Deus quer, não resiste aos seus apelos. Daquele que devia estar morto, mas que de repente aparece mais vivo do que devia estar, e praticamente te obriga a fazer. Obriga porque você gosta daquilo. Gosta daquilo. São coisas santas e boas que Deus nos deu, mas que de repente você quer usar fora do contexto. Por isso, elas são atrativas, porque elas são boas coisas criadas por Deus. Mas quando você quer usá-las fora do contexto, elas te trazem frustração, te trazem até depressão. Enfim, vamos continuar lendo, senão a coisa não acaba antes da meia-noite, glória a Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Você não precisa mentir. Eu sei perfeitamente o mal que me faz quando eu erro o alvo. Às vezes na igreja eu sou tentado e aquela minha maneira natural de ser, ela sobressai. E mesmo que eu não tenha feito uma grande coisa externa, eu vou para casa e sei, falhei, me perdoa, Deus. Mas se pede perdão, peço. Vou explicar isso já já numa ilustração linda que o Senhor me deu na terça. Foi essa semana, bem? Que nós fomos no Mackenzie? Foi na outra. Foi na outra. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Veja, qual é o segredo para manter comunhão? É eu e você estarmos debaixo da luz. Por que debaixo da luz? Porque a luz revela as coisas escondidas. A luz traz a nossa visão, as coisas que estão aí. Se apagar a luz, a gente não enxerga direito. E sem o óculos, então, é um desastre. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A expressão aí é muito clara. O que diz que o sangue de Jesus faz conosco? Mas interessante, não é o sangue de Jesus que nos garante o perdão? Alô? Não é o sangue que nos garante o perdão? E por que aqui não é usada a palavra perdão? É usada a palavra purificação. Por quê? É simples. Porque o perdão eu já recebi.
Mas a purificação eu preciso agora que eu me sinto tendo errado o alvo. Eu preciso da purificação agora que eu estava andando nas trevas e quero andar na luz. Está claro isso que está dito aí? Ou ficou meio escuro, nebuloso? Está bem claro? Então vamos continuar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ah, eu fiz por convicção, eu sei, é bom, tudo bem, eu não vou gastar tempo com isso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, tanto para nos perdoar os pecados, eu pus esse tanto aqui, porque ele já nos perdoou, mas também para nos purificar de toda injustiça. Jesus não tratou na cruz apenas dos pecados que nós precisávamos receber perdão. Ele tratou com a sujeira do dia a dia que nós precisamos ser purificados. Porque nós vamos andar nele e com ele e para ele. E precisamos ser purificados. Quantos se lembram aqui quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Quantos se lembram? Quando ele foi lavar de Pedro, o que Pedro falou para Jesus? Comigo não. Claro, o sentido de Pedro é: o senhor é o mestre e eu vou lavar meu pé, não tem cabimento. Eu é que tinha que lavar o seu. O que Jesus disse para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Em outras palavras, se Jesus não lavasse aqueles pés, a comunhão de Pedro com ele não tinha, não sustentava. É claro? E aí Pedro entendeu literalmente e falou o que para Jesus? Então deixa eu tomar um banho inteiro. O que Jesus respondeu para ele? Desculpe, você não precisa, Pedro, não está entendendo? Você já está limpo pela palavra que eu te tenho falado. O corpo de Pedro estava limpo, ele já tinha recebido a purificação necessária para se tornar aceitável a Deus. Mas, no entanto, Jesus disse: mas os seus pés eu preciso lavar, porque estão sujos do caminho. Você anda nesse mundo, você se suja, é inevitável. O teu próprio olhar te trai. Antigamente os homens pecavam com o olhar em relação às mulheres. Hoje as mulheres foram ensinadas a pecar com seus olhos também, olhando para os homens. Eu fico passado quando eu vejo meninas falando dos traseiros dos meninos. Desculpe falar assim com vocês, mas vocês estão falando isso na escola o tempo todo, então eu vou soltar o verbo. Não é do meu tempo, desculpa. As meninas do meu tempo não ficavam olhando. Tinha algumas que ficavam, mas elas tinham uma qualificação que eu não vou dizer aqui, porque esse é um lugar santo. Então você está andando na rua e você está sujando os pés. Mesmo que você seja santo e não queira. É inevitável. As coisas são muito explícitas. Muito diretas. Eu não tinha intenção de falar tudo isso, mas se estou falando, eu vou continuar. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí ele continua: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é projeto de Deus que nós pequemos o tempo todo. Não é projeto de Deus. Mas Deus sabe que podemos fazê-lo. Por isso, ele colocou um advogado agora. Que sentido seria Jesus, depois de ter consumado a sua obra na cruz, estar sentado à direita do Pai como nosso advogado? Que sentido teria se ele não tivesse que lidar com as acusações que pesam sobre nós hoje? Não teria o menor sentido. Mas ele está lá como advogado. Por que precisa estar lá? Porque o acusador vai acusar e o advogado defende. Está certo? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E agora vem esse ensino precioso. Ele é a minha justiça. Eu não tenho justiça própria. Eu me socorro nele, eu me escondo atrás dele, o Pai me vê através de Jesus.
e eu estou tranquilo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, eu vou dizer para vocês, esta é uma coisa progressiva na vida do crente. Você não pode querer que um bebezinho saiba comer arroz e feijão. Ele não pode, mas também não sabe. Ele tem que crescer, ele tem que aprender. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Assim como recebeste a Cristo, assim também nele andai. Amém? Então, eu quero dizer para vocês um pouco sobre confissão de pecados. Eu tenho que chegar até lá para começar a falar dos meus testemunhos que eu queria trazer hoje. O que você confessa para Deus? Quando você vê que errou o alvo. Você diz para ele, sim, Senhor, falhei, é verdade. E quando eu falhei contra o Senhor. Eu machuquei a Gláucia no que fiz com ela, mas eu me retrato com ela. Mas, na verdade, eu não pequei com a Gláucia, eu pequei contra o Senhor. Ou outros tipos de pecados que são individuais, você usa a sua pessoa. Ah, eu fiz alguma coisa contra este corpo, que sujou o corpo. Bom, eu pequei contra o templo do Espírito Santo. Pequei contra o Senhor. Falhei. Aí eu digo para ele, obrigado, Pai, pelo perdão que Jesus, com grande pena, com grande sofrimento, obteve para mim na cruz. Quando você reconhece isso, alguns falam, é fácil, você confessa, não é fácil se você ama Jesus. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Se você ama Jesus, dói aqui, você falar para ele, te fiz sofrer. Te fiz sofrer. Eu pensei que o senhor tinha sofrido só por aqueles pecados. Estou vendo que eu estou fazendo o senhor sofrer por cada um que eu pratico hoje. Não gosto de fazer isso. Mas eu disse, o perdão o senhor me deu lá. Eu não estou com medo das consequências. O senhor me perdoou. E eu agradeço. Opera em mim. E agora o terceiro ponto. Não só o perdão, mas a alegria de ver quebrado o domínio do pecado sobre a minha vida. Porque o objetivo da confissão é quebrar o domínio do pecado sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que se eu ando na verdade, eu tenho comunhão e o sangue de Jesus me purifica. Quando eu estou confessando, eu estou buscando do Senhor o poder de Cristo em mim para que Ele me purifique dessas ações. Alô? E eu creio que ele faz isso, e a dificuldade que eu estou trazendo no assunto hoje é porque, especialmente jovens, têm muita dificuldade de entender que o Senhor purifica. Ele purifica. A intenção perde a força, a intenção de fazer o errado perde a força sobre nós quando a purificação do Senhor pelo Espírito Santo de Deus começa a operar em nós. É um processo do qual você é chamado a participar. Bom, então, já que é assim, então nós não precisamos pedir perdão. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu estive lá no Mackenzie. Presta atenção bem, Levi e Débora especialmente. Não é para expô-los, mas para vocês entenderem uma coisa que esse avô quer que vocês entendam. Mas vocês entendam, você entenda, vocês entendam. Porque é uma coisa muito linda o que aconteceu comigo. Eu estava vendo a formatura. Glória a Deus, ela está formada. Sufoco, né? Mas eu vi aquela turma na Coração de Grau. E outro ano ali esteve lá. Não me veio nenhum pensamento, mas esse aqui veio. Eu estava vendo aquela turma toda. E aquelas estrelinhas, e aquelas coisas todas, aquela festa.
E depois teve também a premiação dos que se destacaram. E aí começou a passar umas coisas no meu coração, eu comecei a olhar para aquilo. Eu não sei se eu vou saber expressar aqui em palavras, mas é muito legal. Eu fiquei, ao mesmo tempo que fiquei quebrantado, eu fiquei feliz de pensar essas coisas. Da primeira à quarta série eu só tirei 100, 10. Na quarta série eu tirei 98. Foi um acidente, aconteceu. Foi um acidente, era para tirar 100. O ano todo eu tinha tirado 100. Mas era nota, não é como hoje que eles fazem uma média do ano todo e fazem um ajuste. Era a prova escrita que tinha que valer. E houve uma falha ali e tirei 98. Deixou de ser 100. No ginásio, eu tirei todas as médias acima de 90, com esse mesmo critério, uma prova final que varia para o ano todo. E tudo acima de 90. Nos 8 anos tive medalha. Eu vi aquelas pessoas recebendo e fiquei... Quando eu entrei no colégio, tinha uma turma muito forte que veio de várias cidades do interior, eram internos. A concorrência ficou pesada. Mas, independente da concorrência ficar pesada, eu me lembro que naquela época, por exemplo, na igreja que eu frequentava, eu gastava as noites de terça e de quinta para jogar ping-pong. Eu era bom no negócio. Assim, eu torcia por mim depois que eu comecei a namorar com ela. Mas antes de namorar com ela, então eu gastava muito tempo com aquele negócio. E também gostava de jogar futebol. Não com tanto brilho, mas dava para o gasto. Então, o sábado quase todo eu gostava jogando futebol. Então, apesar de tirar boas notas, eu não era um bom estudante. Mas quando no colégio, eu fui pensando isso lá, olhando para o palco. Quando no colégio eu comecei a olhar para aquilo e vi que as minhas notas foram decrescendo paulatinamente, né? Segundo a Paula, de pouco a pouco. Né? Elas foram descendo. E eu comecei a lembrar que eu conheci também uns rapazes que jogavam bem xadrez. E eles tinham um livro de xadrez, coisa que eu nunca tinha visto, viu, Levi? Até aquela época. Não, esquece o Daniel, olha para mim. Eu não tinha livro naquela época, eles é que tinham. E eu via que eles jogavam xadrez sem o tabuleiro. Eles falavam o lance que ele estava fazendo, pela notação que você conhece, bispo, casa 3, enfim. E eu comecei a ver que eu antecipava jogadas, aí eu comecei a querer jogar com eles. E comecei a jogar xadrez com eles sem livro, sem tabuleiro, falando os textos. E a gente conseguia jogar partidas sérias até 25º lance. Depois ficava mais difícil, porque com o passar das jogadas, a memória precisava arquivar tudo aquilo, era muito difícil. Mas eu comecei a ir para o Grêmio para jogar. E no Grêmio, eu começava a atrasar para entrar na aula. Porque se está no meio da partida, você não quer parar. Vocês conhecem esse negócio? Então, eu acabava atrasando para entrar. É evidente que a eficiência foi diminuindo. De modo que eu terminei bem o colégio, mas já não tirei prêmio nenhum. Na faculdade piorou. Eu não vou entrar nesse ponto, porque eu já estava namorando com a Silvia, então eu não quero que ela se decepcione mais comigo do que já está decepcionada depois desses anos todos. Mas sabe o que eu olhei ali e pensei? Pensei, que seria a minha vida se eu tivesse mantido o padrão para o qual Deus me tinha feito? Porque Deus me fez para alcançar muito mais do que eu alcancei. E eu vi isso com clareza. Eu só não chorei porque não acho motivo para chorar. Acho que eu estou bem de vida, graças a Deus. Obrigado. Mas por causa disso, porque eu reconheci isso, eu disse para o Senhor, perdão, Senhor.
Mas você não disse que não tem que pedir perdão? Não tem. E imediatamente, quando eu disse perdão, Senhor, eu falei, mas eu sei que não tenho que pedir perdão. Mas eu sei que eu queria dizer para Deus, eu reconheço o quanto eu perdi, porque eu errei o alvo. Hoje eu olho e reconheço o quanto perdi. O Senhor me fez para muito mais do que eu realizei. E eu não alcancei o propósito. E eu pedi perdão a Deus, não como quem precisasse de um perdão para pagar vergonha, culpa ou qualquer outra coisa, ou para evitar uma pena. Eu disse perdão porque o teu coração podia ter sido mais bem tratado por mim. Eu sei que o Senhor se entristeceu porque me fez para algo e eu não alcancei aquilo para o que Ele me fez. Não sei se vocês estão me entendendo. E eu falei, eu vou levar essa palavra lá na igreja. Porque eu quero que vocês entendam. O que se perde agora por bobagem, não se recupera facilmente mais à frente. Bobagem, eu não precisava dessas coisas, nem estava pecando. Cometi algumas coisas que eram pecado, mas não tenho vergonha de falar aqui, não vai edificar vocês. Então, eu vou ficar só nessa parte. Eu não estava pecando necessariamente, mas eu falhei com o propósito de Deus comigo. Não sei se vocês estão entendendo. E eu entendi também que se eu dissesse isso para vocês, alguns de vocês poderiam, quando fossem tentados a distrair-se daquilo que é, aquilo que cada um tem que fazer, vocês iam evitar essa distração, iam se concentrar mais para não perder o alvo. Nessa idade, a gente não pensa no que vai perder. A gente fala, tá gostoso jogar esse xadrez aqui no Grêmio. Tá ótimo, eu me deliciava com aquilo. Era ótimo. Mas tinha consequências que eu não era capaz de ver. Alô? Se eu estou tocando em algumas pessoas aqui, já estou feliz. Porque não tem vergonha nenhuma dizer perdão de Deus. Assim como eu gostaria de poder pedir perdão ao meu pai por algumas coisas que eu fiz e ele nunca soube. Como, por exemplo, tirar o dinheirinho do comércio dele para gastar com alguma coisa minha. Eu achava que era nosso, da família, não achava que estava roubando. Mas eu surrupiei dinheiro dele. Claro, ninguém de vocês faz isso, mas coisas semelhantes a gente pratica. E são coisas que eu não posso voltar atrás. Nem pedir perdão para o meu pai eu posso. Mas com Deus eu posso falar. E eu entendi que eu estava falando perdão a Deus não porque eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida. Eu queria simplesmente dizer, eu reconheço. Que o Senhor tinha coisa tremenda para mim e eu simplesmente joguei fora. E eu acho que Ele se alegrou de ouvir isso de mim. Por outro lado, a graça de Deus é tão maravilhosa que eu estou aqui hoje. E estou feliz com o que Deus me concedeu. Porque vocês são fruto do trabalho feito pelo Senhor, comigo também, como participante. Mas é Ele que faz e eu fico feliz. E quando você ouve uma exortação, uma palavra, e você alcança um benefício para a sua vida, isso para mim, eu sei que tem galardão lá, mas eu não preciso, eu já estou recompensado, porque eu vejo aquilo que acontece. Essa é a motivação. Hoje eu conversando com o pastor Guto, ninguém te chama assim, né? Poxa, hoje você está promovido. Mas foi interessante a conversa, porque eu comentei uma coisa, estou dando testemunhos agora, estou falando coração para coração. Comentei uma coisa com ele lá e achei que devia compartilhar com vocês aqui. Meus queridos, eu falei para o Guto, eu sou uma das pessoas mais relaxadas que há no mundo. Ele ficou espantado. Se eu vou andar como eu quero andar, do jeito que eu sou, velho homem, eu não faço nada direito, nem na hora, nem bem feito. Eu sou preguiçoso por natureza.
Eu sei que muitos aí se reconhecem também, empatizam comigo, porque, de um modo geral, a gente acha que tudo é cansativo, que tudo é trabalhoso, que tudo... E sabe, eu queria ficar mais aqui, escarrapachado. E o Guto ficou espantado, e quem me conhece aqui na igreja ficou espantado. Vocês me acham extremamente Caxias. Vocês me acham perfeccionista. Não sou eu. Então é um hipócrita. Não sou. Eu sei que não sou hipócrita, porque eu não estou aqui fazendo uma coisa que em casa eu faço diferente. A Silvia está aí para provar. Como é que eu poderia pregar anos a fio e a Silvia sentada aí me escutando? Eu não viria mais à igreja, eu ficava em casa. Eu não vou ficar ouvindo essa balela, eu sei que não é verdade. Ela aqui é minha credencial. Ó, ela sente e escuta. Você está entendendo? Porque é verdade. E aí o que eu disse para você? Eu não lembro direito. Eu faço assim porque eu amo o Senhor. E porque eu amo aquilo que faço para Ele. E quando eu faço para vocês, e às vezes exagero, eu sei que às vezes sou um pouco ranzinza demais, às vezes cobro um pouco demais, mas, amado, eu cobro de mim, eu não quero chegar tarde nunca. Mas a minha natureza era chegar meia hora depois, 40 minutos depois, sempre. O que eu quero dizer para vocês é que o Espírito de Deus faz uma obra em nós que nós não podemos acreditar. Eu nunca pensei seriamente nisso. Outro dia eu falei, caramba, se me dissesse isso para mim 40 anos atrás, eu falei, jamais vai acontecer comigo. Eu acharia impossível acontecer comigo. Mas as coisas que eu venho fazer aqui, eu quero fazer bem feito. Eu não aceito fazer pela metade. E eu não preciso pensar, é para Deus, senão ele vai ficar bravo. Ele não vai ficar bravo comigo. Deus mandou pela sua graça e bondade muitos profetas aqui de outros lugares. E eles vêm para mim no particular e falam, o Senhor manda dizer para você que Ele te ama. Vocês não escutam isso? Eu escuto. E eu sei que Deus está me dizendo isso, porque Ele sabe, como eu sei que eu sou defeituoso, e Ele sabe que eu preciso ouvir, que Ele está satisfeito com o que estou fazendo. Porque Deus se agrada de nós, porque somos dele. Somos seus filhos. Quem tem filho sabe. O filho faz traquinagem, a gente fica triste, às vezes bravo. E às vezes não tem medida para tratar. Mas a gente ama o filho. A gente ama o filho. A gente ama o filho. Fala, Deus é assim conosco. Não, Deus é muito mais. Diga, Deus é muito mais. Se nós humanos somos assim, muito mais. O Senhor é comigo, é com você, porque nós estamos na posição de filhos. E de fato somos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Nós não dizemos que somos filhos, não é a Bíblia que fala. A Bíblia fala, e de fato somos filhos de Deus. Agora, eu não estou comprando o amor dele. Eu estou querendo alcançar o máximo que ele projetou para mim. Não sei se você está entendendo. E não é para meu deleite. É para que eu fique feliz, simplesmente. É para que eu fique satisfeito, simplesmente. Você acha que é motivação suficiente? Eu acho que é. Alô? Porque eu quero que você hoje considere como você tem falhado, mas não com peso de medo de condenação, que se você está em Cristo, você não tem condenação sobre você. Mas saiba, você deve dizer para Deus, Deus, estou falhando. É interessante uma coisa que eu aprendi. Se você chegar para Deus e dizer, ó Senhor, me perdoa, estou envergonhado comigo, outra vez cometi aquele pecado. Sabe o que Deus vai dizer? Se for um diálogo. Outra vez por quê? Mas já tem uns 30 atrás de mim, 40, 50. Mas você não confessou? Já me esqueci deles. Ele disse, não me lembrarei.
Ele tem o direito de esquecer, mas nós não esquecemos. Nós temos que lembrar que a graça do Senhor nos deu perdão. Tudo que nós temos que fazer é lembrar que pela graça de Deus eu estou perdoado. Você não vai melhorar a não ser pela obra do Espírito Santo na tua vida. Se você aprender isso, você solta as tuas amarras. E você vai trabalhar com Deus para crescer, para progredir. Eu sei que se eu falar muito tempo mais, vai ser demais. Tem muito ensino nessa questão de crescer. Mas não se preocupa com crescer. O bebê cresce naturalmente, desde que devidamente alimentado e cuidado. Se você deixar que cuidem de você como criança em Cristo, você vai crescer direito. Você vai crescer direito. Porque faz parte da natureza. Nós fomos feitos assim. Ele tem programado isto. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sequência que Deus nos dá para lidarmos com o pecado em nossa vida? É evidente. Primeiro, saiba o que Deus fez por você. E aqui está igual o livro, viu? Até um certo ponto. Saiba o que Deus fez por você. Você sabe o que Deus fez por você? Conceitos transferíveis está aí para você aprender tudo. Não tem uma letra que eu tiraria hoje, depois de 30, 40 anos. É do jeito que está aí. Reconheça diante de Deus. Considere-se participante dessa obra, porque Cristo está em você. O Watchmani, Romanos capítulo 6. Sabendo, considera, e depois ofereça-se a Deus, apresente-se a Deus, para que Ele te use como instrumento de justiça. Porque é a justiça de Cristo em você, não é aquele declaro que eu descrevi aqui agora há pouco, para vocês conhecerem. Se você desanimou comigo, paciência. Mas eu sou aquilo que eu falei. Mas se você se reconhece como aquilo que eu falei, então tenha esperança, porque se Deus fez comigo, faz com você também. Então ofereça-se a Deus. Mas tem um quarto passo, que no livro do Watchmani pula 4 capítulos para ele citar o quarto passo. E esse não tem lá. No meio desse trajeto, ele explica Romanos 7, ele explica Romanos 8, e ele fala sobre o Espírito em. O Espírito em produz o quê? Quantos se lembram aqui? O Espírito em produz o quê? Hein? Produz o caráter de Cristo em nós, produz o fruto do Espírito. Mas ele ensina também lá em Romanos que há o Espírito sobre. E o Espírito sobre faz o quê? Ele te energiza, ele te dá poder para executar a obra em nome do Senhor Jesus. E finalmente, nós não podemos parar no meio da palavra. Nós temos que ir até o fim. Para crentes que já tinham essa revelação, que Paulo já tinha dado em Efésios, nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Ele tinha dado toda a revelação. Mas agora ele vem em Efésios 5,18 e diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Isso é tudo? Enchei-vos do Espírito, isso é tudo? Quando é que está escrito na Bíblia, jamais cumprireis a concupiscência da carne? Não é quando você se enche do Espírito, é quando você anda no Espírito. Então, essa quarta parte do caminho do progresso é encha-se do Espírito. É um processo constante. Quando você acorda, lembre-se de se encher do Espírito, para poder andar no Espírito durante o dia. Vou repetir. Quando você acorda, encha-se do Espírito, para poder andar cheio do Espírito, para andar no Espírito. E aí você vence a concupiscência da carne. Aí você começa a escapar do domínio do pecado.
Mas o efeito da confissão, queridos, é essencial para você não ficar chorando. O irmão vem abrir o culto, ele deu uma palavra poderosa, ele começa a falar, ele não aguenta em si, ele começa a se emocionar. E eu percebo, ou ele acabou de vencer uma situação dessa, ou ele ainda está debaixo do peso da situação de ter. Eu queria ser mais santo. Quando eu estou dizendo isso, eu estou expressando o que você gostaria de dizer para Deus. Eu queria ser mais santo, mas não consigo. Eu digo, você consegue, se você seguir a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Eu queria chamar você hoje para pegar o fardo do seu pecado, se você ainda está carregando ele, porque essa igreja nunca ensinou você a carregar o fardo do teu pecado, ensinou a confessá-lo e entregar para o Senhor. E a confissão é: obrigado, porque o Senhor pagou ele na cruz, eu não preciso fazer mais nada a não ser confiar em ti. E eu quero que hoje você se posicione para tirar esse peso das tuas costas. Às vezes a gente prega muita coisa, eu sei que o Espírito Santo direciona, mas hoje você precisa receber essa palavra. Ah, mas e aquilo que eu estou fazendo? Deus vai te libertar e vai te purificar. Porque é o sangue que purifica. Apresente-se para o sangue de Jesus. Quantas vezes for necessário. Não é por causa da penalidade eterna. É por causa de hoje. É por causa dos momentos que se seguirão. É por causa do dia seguinte. Tome posse da verdadeira vida, que é a vida de Cristo em você. Em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo aqui. Talvez o Fábio possa nos trazer algo do alto, enquanto você ora um pouco sobre tudo que você ouviu hoje. Se aquilo que eu testemunhei sobre mim encaixa de alguma forma na sua vida, eu vou dizer, eu estou feliz com o que sou, mas eu não faço como certos jogadores de futebol, certos atletas que vão dar uma entrevista, você faria alguma coisa diferente? Não me arrependo de nada do que fiz. Vai ser estúpido assim lá adiante. Um cara que fala isso não está pensando no que está falando. Tem alguém aqui que não se arrepende de nada do que tenha feito? Tanta asneira. Mas não é para ficar choramingando o passado. Nós estamos em vitória com Jesus. Mas eu quero alcançar tudo. Sabe, tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. Eu experimentei isso quando conheci esta palavra. Estou testemunhando para vocês. 30 e tantos anos atrás, quase 40. Já 40. O tempo passa. 34 para 74, 40. 40 anos atrás. Tudo que aconteceu na minha vida dali para frente foi em cima dessa palavra. E ela funciona. Ela funciona. Se você crê hoje, a tua simples posição de fé naquilo que foi pregado, que é a palavra de Deus, não é o que eu falo, é que é a palavra de Deus, essa posição muda a tua vida. E quem sabe, quando você chegar aos 80, mais do que eu, você se lembre, bom, graças a Deus, eu ouvi uma palavra nos meus 18 anos, nos meus 16, nos meus 20, nos meus 12 anos, e isso mudou a minha maneira de ver a vida. E eu sei que hoje eu posso dizer que eu não desperdicei tanto quanto estava desperdiçando. Agora imagina se você continua a sua vida, mas presta atenção agora, fala claro, presta atenção se você continuar a sua vida mais 10 anos no caminho que você está indo hoje, do jeito que você gasta o seu tempo hoje, veja o que você vai ter quando você tiver 25, 30 anos. Você vai ver que a sua vida escorreu pelos dedos como um punhado de areia e ela não se recupera mais. Vou falar mais uma coisa que não precisava mais dentro da mesma linha. Uma aula bem, presta atenção, uma aula bem prestada atenção evita horas de estudo em casa ou na recuperação.
Então, esse tempo voado na aula, você não recupera mais, já foi. Ah, perdi minhas férias. Besteira. Isso aqui é coisa espiritual, mas ela afeta o teu dia. Ela afeta a tua vida, se você levar a sério as coisas de Deus. Então, vamos orar. Já expliquei tudo. Toca alguma coisinha, só para a gente sentir mais a presença do Senhor. Porque, mas precisa desse impulso? Não. Não sei se vocês se lembram, acho que é o profeta Eliseu que pediu um tangedor, porque ele estava meio alheio, estava meio distraído. Foram pedir para ele uma palavra de Deus, falou, traz um tangedor. Ele precisava focar. Então, focalize em Deus. Se de repente as notas ungidas ajudarem, glória a Deus. Amém? Pensa nessas coisas. Como vocês poderão chegar lá na frente daqui a 10 anos e falar, eu atingi o que Deus queria para mim. Porque há tempo eu percebi que estava gastando meu tempo à toa. Eu não estava cometendo grossos pecados. Agora, você que estava pesado, porque nunca consegue vitória, tome posse dessa chave e ande com ela. Você vai ver que funciona. E de repente você sai para trabalhar para o Senhor e o Senhor começa a te abençoar. E isso começa a retroalimentar a tua vida. E aí você põe mais força. Mas não é esforço próprio, não é. É força física, tempo, cansaço físico, isso não é. Quando fala confiar em próprios esforços, é tentar fazer as coisas espirituais com a força da carne. Isso não vou aconselhar para ninguém fazer. Mas certamente, ajudar uma pessoa na madrugada cansa, necessita um certo esforço, mas não é esforço de carne, é do espírito. É diferente. E se você sente que tem que dizer perdão, Senhor, diga para ele. Mas entenda, você não precisa desse perdão por causa de condenação. Nem porque você está envergonhado. É porque você sabe que ele queria uma coisa melhor. Que era melhor para você. E de repente você está perdendo. Pense em como Deus quer uma igreja cheia de membros bem-sucedidos, porque entenderam isso. E procuraram viver com Cristo no centro, que é outra forma de falar, cheio do Espírito Santo. É Cristo no trono. É Cristo no trono. E hoje você vai sair e vai entender. Coisas maiores vão se fazer aqui. Coisas maiores, tempos melhores estão por vir. Coisas maiores o Senhor fará neste lugar. E aponta para o seu coração, para o seu interior. Coisas maiores o Senhor fará aqui. Ore isto agora. Diga, eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer coisas maiores aqui. Fale para ele, faça o gesto. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas maiores aqui, porque eu vou abrir espaço para o Senhor. Eu vou abrir espaço para o Senhor. Eu vou fazer do Senhor o meu Senhor, o centro da minha vida. Eu vou pôr o Senhor no lugar devido, no trono que tem no meu coração. Eu quero que o Senhor esteja no trono do meu coração. Mesmo que eu seja garoto, garota, ainda não tenho maturidade, ainda não tenho aquela firmeza, mas começa agora essa obra em mim. Começa agora. Porque ele começa do pouco, mas ele faz crescer. Ele faz crescer. Ele começa do pouco, ele faz crescer. A partir de agora, se Deus está tocando o seu coração, se você sente um fogo no teu coração com respeito a essa palavra e quiser algo mais do Senhor, venha até aqui e se apresente a Ele. Mas não venha todo mundo, venha quem está sentindo. E eu vou abençoar você com a bênção que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela resposta à tua palavra. Eu sei que nesse gesto não é
O meu esforço não é a minha mão, eu sei que é o Senhor. É o Senhor, eu sou nele. Eu sou nele. Cristo nele é a esperança da glória. Opera o reino de Deus nessa vida, em nome de Jesus, receba. Ô Senhor, faz ele hábil, Senhor, e aproveitar tudo aquilo que o Senhor plantou, grandes coisas dessa pessoa, não só para a vida espiritual, mas para a vida como um todo. Não vou dizer para ele que ele é como Salomão, mas nem que ele é como Daniel, mas o Senhor tem posto nele coisas para serem usadas, que ele possa aproveitá-las integralmente. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. E ninguém está com direito de sair daqui com peso. Aperfeiçoa-se, aperfeiçoa este homem, segundo o propósito para o qual o Senhor criou. E que ele pode estar fora desse propósito hoje, mas o Senhor o coloca, o Senhor endireita. Dribla, checa, trava, labaxás, que esse fogo do teu coração seja satisfeito agora, em nome de Jesus. Se você quiser, ajoelhe-se no seu lugar e diga para o Senhor essas coisas. Por que ajoelhe-se? Bom, sei lá, ajoelhe-se no Espírito, se bastar para você isso, mas ajoelhe-se. Faz dele um homem bem-sucedido no que fizer. Afina ele, apura ele, Senhor. Perdeu muito tempo na vida, mas ele quer recuperar o tempo. E o Senhor é perito nessas coisas. Eu te abençoo, Ederson, em nome do Senhor Jesus. Recebe. Santo. Grandes coisas o Senhor fará aí, neste lugar. Aqui, põe a mão no teu coração, aponta no teu coração. Aqui o Senhor fará grandes coisas. Você já está vendo Deus fazer e vai fazer mais. Mas eu vi que você estava com peso. Não deixe mais o peso chegar. O segredo é acreditar na obra do Senhor na tua vida. Tem que crer que ela já está feita. Você precisa aceitar isso. Não se deixe guiar pelas aparências. Quando você falha, simplesmente fala que o Senhor, falhei, mas eu sei que o Senhor fez por mim e eu quero obter o máximo. Receba. Você estará dizendo para Deus, eu não quero ficar nesta limitação que eu tenho hoje. Eu quero romper as barreiras das minhas limitações. Eu quero aquilo que de melhor o Senhor tem para mim. É isso que você está dizendo para Ele. Por isso que eu não estou orando muito, porque é o que você está dizendo para Ele. Pai, em nome de Jesus, opera essa palavra nela. Em nome do Senhor, receba. Eu não quero ver ninguém triste por causa do seu pecado. Eu quero ver vocês crendo e feliz porque o Senhor te perdoou. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. É feliz o homem. Opera o reino nelas, em nome de Jesus. Oh Senhor, aperfeiçoa. E que ela nunca se esqueça de que o Senhor já fez por ela. Receba, querida, em nome de Jesus. Se você sabe que está perdendo o tempo de sua vida, venha aqui para dizer para o Senhor, eu reconheço que estou perdendo o tempo da minha vida, eu quero aproveitar melhor esse tempo. É uma oração que você tem que fazer hoje. Esse é o sentido da palavra. Foi o que Deus me mostrou, perdi muito tempo. Amém, Senhor. Abençoa segundo a fé, segundo a confiança no Senhor, segundo a tua presença nela. Seja forte com ela, Senhor, em nome de Jesus. Executa ainda mais com esta vida, Senhor. O Senhor já tem feito muito, mas há muitas mais coisas. O passado não importa, importa o que Deus vai fazer com você.
Quando eu disse para ela o passado não importa, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu tinha 52 anos de idade. 52, diga 52. Hoje eu tenho 74. Um pastor entrou no meu carro, sentou no banco de trás e começou a jogar uma conversa fora. Ele falou: eu aprendi de um homem que com 52 anos começou um ministério para Deus. Ele não sabia a minha idade. E até os 84 ele fez uma obra tremenda. Chama-se John Wigglesworth, sei lá como é que é o nome dele. O encanador. Deus começou com ele com 52 anos. O nome dele está escrito nos anais da história da igreja. Chegue aqui, querida. Muita coisa. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores o Senhor fará aí. Receba. Da mesma forma, tempos melhores estão por vir. Obras maiores o Senhor fará aí. E aquilo que o teu coração deseja, Ele vai te dar. Receba. Receba. Amanhã você vai receber um passaporte para o norte. Mas hoje você chega aqui. O Senhor conhece o teu coração, que você possa ter dele aquilo que você veio dizer para ele. Porque o Senhor pode te usar muito nesses próximos meses. E isso que você ouviu hoje pode salvar a tua vida. Porque as pressões são muitas numa viagem dessa. E tua mãe está ansiosa também. Ela não me falou nada, mas eu olho para ela e eu sei. Porque eu também sou pai. Mas você mesmo tem uma certa insegurança. Eu digo, não precisa ficar insegura. Se Cristo está no centro da tua vida, não precisa ficar insegura. Ele te conhece profundamente. Ele te fez. Receba a unção do alto para esses dias, em nome de Jesus. E você perdeu pouco tempo comparado comigo. Eu perdi muito mais tempo que você. Então, tenha esperança. Cristo em você é a esperança da glória. Da mesma forma, querido, Deus alinha a tua vida. Há uma palavra que eu quero dizer para vocês. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireita. Ele torna direto o teu caminhar. Receba. Receba. Em nome de Jesus. O Senhor já te deu perseverança. O Senhor já te deu uma capacidade de lutar. Agora, aperfeiçoa a fé. Põe a tua confiança nele, mais do que em você. O Senhor aperfeiçoa você, e você confia nele. Assim não tem erro. Ele não vai fazer as coisas esquecendo você de não. Ele te fez para isso. Mas ele aperfeiçoa na fé. Receba. Receba a unção do alto. Receba a unção do alto em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Olha, eu não orei muito porque não precisou, viu? Não fica preocupado. Não, porque às vezes a pessoa fala, não falou nada para mim. E você já sabe do que se trata. Eu vou falar uma coisa que é no físico, mas você vai ver, e teus pais vão ver. Teus parentes vão ver. Os teus amigos vão ver. Presta atenção no que eu vou falar. Esse peso vai sair do teu ombro se você entendeu essa palavra. E você não vai mais andar encurvado. Porque o Senhor te levanta. Te faz andar altaneiramente. É simbólico, é espiritual, mas funciona no físico também. Receba. Porque se você tira o fardo do teu ombro e o dá para Jesus, não tem mais que carregar peso. Eu vou chamar um irmãozinho aqui, porque eu sei que ele busca as coisas maiores. Eu vou chamar, você não fique bravo comigo, mas eu vou chamar.
Eu quero pôr a mão em você, Pedro. Não, não Paulo, Pedro Paulo. Ele não chama Pedro? Não. Hein? Você é Pedro Júlio? Diogo? Pedro Diogo? Mas é Pedro. De repente vocês fizeram uma cara que eu pensei que eu tivesse errado, porque Bério erra. Pedro Paulo, eu não te chamei porque você está caminhando. Somente cuidado com o teu coração, não fique muito soberbo. Não deixa subir na cabeça. Vai, está indo bem, mas não deixa subir na cabeça. Não é que está subindo, não deixa subir. Duas coisas diferentes. Eu tenho falado muitas vezes para ele que grandes obras o Senhor fará. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores o Senhor fará aqui. Creia, receba. Em nome de Jesus. Eu não falei com gente mais jovem, parece que nenhuma das pessoas mais jovens acreditou. Dos mais jovens ninguém acreditou. Sim, querido. Tempos melhores estão por vir. Coisas maiores o Senhor fará aqui. Receba. Receba em nome de Jesus. É o seu irmão que está fazendo vestibular. Você já fez? Desculpa, que eu não consigo lembrar. O seu irmão não está aí? Vem cá, velho. Você já passou? Não sabe ainda. Por causa dessas voadas que eu dei, Deus é gracioso. Presta atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo que você agiu mal, que você fez errado, que você não estou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que Deus é gracioso. Eu comecei a namorar, eu estava para fazer vestibular. Eu queria casar com a Silvia. Mas meu pai jamais permitiria que eu casasse se eu não estivesse formado. Eu não tinha entrado na faculdade, eram 5 anos. E eu fui reprovado na primeira fase. Talvez no desenho, porque eu nunca tinha desenhado, eu fui fazer arquitetura. Só um louco faz isso. Não tem importância. Eu nunca tinha desenhado, fui fazer arquitetura. Cópia do natural, assim, nunca tinha feito. No segundo exame, teve uma chamada, passei em 7º. E fiz a arquitetura. Foi um desastre no curso, mas ainda assim a graça do Senhor. Mas o Senhor me deu graça ali. E demorou, coitadinha da Silvia, 5 anos e meio, mas casamos. Amém? Então, eu estou certo que a graça do Senhor é sobre você, porque você é seu filho. E não carregue o peso. Se você acha que de alguma forma não foi fiel, e agora eu vou ser cobrado, não aceite as coisas dessa forma. Diga ao Senhor, falhei o meu alvo, mas eu ainda confio no Senhor. E eu preciso só da tua graça. Eu sei que o Senhor mora em mim. Automaticamente você está dizendo, dá-me força para não fazer como eu fazia errado. Se fazia errado, não sei, não estou julgando. Isso é de Deus. Então o Senhor abençoe ele dessa forma, Senhor, porque ele buscou. Ele veio aqui para isso, Senhor. Enche ele do teu Espírito e faz coisa nova e extraordinária na vida dele. Receba em nome de Jesus. Bom, então acho que é isso. Os menores ninguém quer. Não adianta, você é meu neto, eu te abençoo mesmo, não tem como.
você é meu neto, eu te abençoo mesmo. Porque ainda que ele não entenda, eu oro por ele, a tua graça é maravilhosa. E não adianta, você é minha neta, eu te abençoo mesmo. Faz alguma coisa extraordinária com essa cabecinha, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo. Ah, você vai, só faz isso com as netas? Não, eu faço com você se você levantar e for lá, só isso. Igual, mas você vai se levantar e vir aqui, então senão nós vamos terminar. Aquela, se eu abençoar mais, vai estrapolar. Com essa idade eu comecei a desandar. Senhor, que ela não desande, em nome de Jesus. Com essa idade eu comecei a desandar. Então que o Senhor aguarde, para não acontecer com ela. Amém. Não, porque ninguém é perfeito, todos nós precisamos de receber a bênção do Senhor, uma imposição de mãos. Eu estou terminando. Hein? Não sei. Mas tudo bem, Fábio, assuma aí, faz o que tem que fazer. Desculpe se passei da hora, mas eu não sei, eu acho que se você entender um pouquinho do que eu falei essa noite, a tua vida não será a mesma. Não importa o que você faz aqui, importa se você aplica amanhã, depois de amanhã, porque é andar, é todo dia. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, para terminar com o cântico. Não, eu quero repetir aquele que eles fizeram aqui, Jesus, teu nome, santo e maravilhoso, etc. Mas hoje, não, vai treinar um pouco aí. Eu vou pedir para você se despregar um pouco de todo o teu sentimento, sim, de vergonha, tá? Se você é muito racional, eu também sou mais que você. Mas esse cântico, que foi traduzido pelo Fabinho, que hoje está no Japão, ele fala ele lança algumas verdades sobre Jesus, algumas declarações acerca de Jesus, né? O seu nome é como mel nos meus lábios, o seu espírito é água para minha alma, a tua palavra é luz para meus caminhos e por isso eu te amo. A gente não diz eu te amo para ninguém de braço cruzado, de mão para baixo, ou com cara de estátua. Ninguém vai acreditar numa declaração de amor dessa. E são declarações muito fortes. O Senhor adoça a minha vida, o Senhor é a água é essencial para a nossa vida, o Senhor é essencial, né? A sua palavra é a luz que mostra para onde eu tenho que caminhar, me guarda do perigo. E a nossa adoração a Deus, às vezes, é muito superficial. Mas Deus é uma pessoa, né? Deus é uma pessoa. E Deus espera de nós declarações mais profundas. E o corpo fala. Eu vou te pedir para você cantar isso do fundo da sua alma. Esquece que tem gente do seu lado aí. Porque senão você não vai conseguir louvar o Senhor. Porque a tua mente vai te falar assim, eu não posso fazer isso porque tem alguém olhando para mim. Mas se essa pessoa que está ao seu lado for mais importante do que Jesus, então você não pode cantar isso aqui. Como a canção tem que ser cantada. Santo e maravilhoso Aleluia. Santo maravilhoso, santo e maravilhoso seu nome é como mel, seu nome é
é como mel nos meus lábios, teu Espírito água pra minha alma, tua palavra é luz pros meus caminhos. Jesus, eu te amo, te amo, Jesus. Santo e maravilhoso, seu nome como mel, seu nome é como mel nos meus lábios, teu Espírito água pra minha alma, tua palavra é luz pros meus caminhos. Jesus, eu te amo, seu nome é como mel nos meus lábios, teu Espírito água pra minha alma, tua palavra é luz pros meus caminhos. Jesus, eu te amo, 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 Santo e maravilhoso, Jesus. Santo e maravilhoso, Jesus. Santo e maravilhoso, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A gente vai orar para se despedir. E antes, eu quero falar que sábado que vem tem reunião de novo, tá? Sábado que vem haverá o culto normal, para quem estiver aqui em São Paulo. O curso de mordomia não farei no primeiro sábado, que seria dia 2 de janeiro. Não farei, porque tem muita gente fora. A gente retoma a mordomia no primeiro sábado de fevereiro, tá? Deve haver culto dia 2, mas não haverá sobre mordomia. Você tem que falar uma coisa? Se você vem para a ceia no final do ano, dia 31, nós vamos passar o ano aqui na igreja, né? Nós fazemos ceia aqui. Então você vem falar com a Glaucia, levanta a mão aí, Glaucia, isso. Dá o seu nome para ela, que depois ela vai dizer que você tem que trazer um prato de macarrão. O coral está em férias. Pode avisar todo mundo que amanhã não tem ensaio, tá? Se o coro for cantar na hora, vai ser na hora, assim, eu chamo todo mundo e canto. Vamos orar, levante suas mãos aí ao Senhor. Pai, obrigado porque você está nessa casa aqui. O Senhor tem feito grandes coisas neste lugar aqui no meu coração. E eu concordo com tudo que foi dito hoje.
poderia ter aproveitado muito melhor o tempo em minha vida, em minha juventude, se eu tivesse dado mais importância àquilo que realmente é importante. E eu oro que o Senhor nos ajude a remir esse tempo, Senhor. E para os nossos jovens, que o Senhor lhes dê tanta sabedoria e tanto amor ao Senhor, que eles saibam fazer as escolhas certas. E que possamos todos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor tem proposto para nossas vidas, por tua misericórdia, por tua graça. Nós vamos nos despedir, mas contamos com a tua segurança, com a tua direção, com o teu cuidado e a tua comunhão acima de tudo, até que cheguemos em nossas casas em segurança. Que o Senhor possa nos trazer amanhã de novo para adorarmos o Senhor nesta casa aqui, e que o Senhor continue nos guardando até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em seu irmão aí, um aplauso ao Senhor.